Boa tarde, prezados alunos da turma PLAM, Plano 51, né, de Plásticos, do IFRJ, Campus Duque de Caxias. Dando sequência a nossas aulas de processos orgânicos, especificamente de processos de refino, nós queremos ver hoje os processos de obtenção de lubrificantes. Já falamos disso por alto quando comentamos os processos de refino e falamos da torre de destilação atmosférica e de destilação a vácuo. Pois bem, a partir da destilação a vácuo, nós teremos a produção de lubrificantes. Queremos fazer uma revisão desses aspectos antes de efetivamente iniciar mostrando os processos de produção de lubrificantes. Então, essa imagem aqui é bem significativa, né, de um lubrificante. Temos especificamente aqui o óleo, e isso aqui é um filtro de lubrificante, um filtro de óleo, como é chamado popularmente nos carros. Claro que, além da lubrificação automotiva, existe a lubrificação industrial em seus vários ramos, por exemplo, têxtil, por exemplo, naval, né? Ou seja, a lubrificação tem várias linhas, como é chamada na indústria, de fabricação dos lubrificantes. Mas, vendo aqui uma visão, percebendo uma visão geral da refinaria, e até recordando aulas anteriores, destaca-se aqui essa torre, onde está escrito torre, seria a destilação atmosférica, né? Com a saída de gás no topo. Aqui está escrito gás combustível. O gás combustível, só recordando vocês, especificamente é uma mistura de hidrogênio e monóxido de carbono, e às vezes CO2 misturado. Mas teríamos que, para melhorar esse gráfico, acrescentar aqui uma divisão entre gás combustível, que é esse tipo, essa mistura CO2, CO e hidrogênio, e o gás GNV, né, que não foi destacado aqui nesse fluxograma. O GNV, GLP, gente, desculpe, eu falei GNV. O GNV é o gás natural veicular. Consertando, então, além do gás combustível aqui, teríamos que ter o GLP, correto agora, né? O gás liquefeito de petróleo, que é uma mistura de C3, C4, propano e butano. Aqui aparece a nafta leve e a nafta pesada, uma separação entre elas, mas importante destaque aqui de que as duas podem ser misturadas no que no final será chamado de gasolina. Uma diferenciação da nafta leve e pesada, porque a pesada especificamente sofre mais hidrotratamento e pode ser enviada para o processo de reforma, que visa, a gente vê em próximas aulas, gerar um aumento da octanagem da gasolina. Mas, enfim, vamos pensar que a nafta leve e pesada pode ser unificada como nafta, e, quando unificada como nafta, fará parte da mistura final de gasolina. O querosene, ou QAV, querosene de avião, necessariamente passa pelo processo de hidrotratamento. Percebam que há um destaque aqui do hidrotratamento, e vamos falar dele na própria produção de lubrificantes. O hidrotratamento acaba que é um sinônimo de hidrogenação, né? E por que adicionar hidrogênio, por exemplo, no querosene? Porque ele aumenta a qualidade do combustível de aviação na medida em que a hidrogenação retira insaturados, que no caso aqui, saindo da torre de destilação atmosférica, nem tem insaturados, eu estou falando de forma genérica. Por exemplo, o craqueamento, vimos em aulas anteriores, gera insaturados. Então, você pode ter uma obtenção de querosene do craqueamento, moléculas na faixa do querosene. E aí existiriam moléculas com insaturações, e o hidrotratamento serve para retirar insaturações. Mas, genericamente, ele serve para retirar compostos de enxofre, e por isso você vê ele sendo feito em vários derivados. O gasóleo, ele passa pelo craqueamento catalítico, a gente viu em aulas anteriores, e aí, claro, faz todo sentido hidrogenar
esses produtos do craqueamento catalítico. Esse hidrotratamento está errado, escrito aqui nesse fluxograma, eu percebi agora. Ele teria que estar escrito depois do craqueamento catalítico. Não faz sentido você fazer hidrotratamento e craquear depois, porque entendam o erro aqui, o hidrotratamento ele existe para hidrogenar insaturados e torná-los saturados. Se o craqueamento catalítico vai gerar insaturados, para que hidrogenar antes? Perceba? Então, só uma inversão aqui nessa sequência, o craqueamento catalítico antes, o hidrotratamento para produzir o diesel depois do craqueamento catalítico. Necessariamente essa inversão, ok? Eu vou até consertar aqui, me permitam isso durante a aula, para que não fique esquecido isso. Então, o craqueamento catalítico seria antes do hidrotratamento, que seria depois, só destacando essas duas setas aqui, para que isso fique gravado aí, registrado, e a gente proceda o conserto disso nessa imagem. Mas o que importa muito para a nossa aula de hoje é que a destilação a vácuo, enfim, obterá o que a gente deseja comentar, que são os óleos lubrificantes. Ok, gente? Importante esse destaque meu aqui. Né? Daqui, da destilação a vácuo, sairão os lubrificantes. Complementando esse quadro, esse resumo aí, sai também da destilação a vácuo o gasóleo de vácuo, que vimos corretamente escrito aqui em aulas anteriores, que o gasóleo de vácuo pode sofrer craqueamento catalítico e gerar diesel e óleos combustíveis e até gasolina e GLP, como vimos, né? Está faltando acrescentar aqui o craqueamento catalítico gera diesel, pode gerar querosene, pode gerar óleos combustíveis e pode gerar gasolina e GLP. Resumindo, o que importa do craqueamento catalítico, já vimos, é que ele parte de moléculas maiores e gera moléculas menores, também com alcenos, e acaba que gera hidrogênio também nesse craqueamento. Completando o quadro aqui, o asfalto é gerado na destilação a vácuo e um coqueador, esse coque aqui, teria uso siderúrgico. Tranquilo? Eu sigo, então, falando de uma visão geral ainda dos derivados, na separação que fazemos entre aplicações energéticas, e os energéticos são também chamados de combustíveis, importante destacar isso, e geram energia térmica ao entrar em combustão na presença do ar. É a própria definição de combustível. Uma refinaria de petróleo pode produzir os seguintes energéticos. Então, o gás combustível, o GLP, aquele foi lembrado, lembra que eu comentei anteriormente, a gasolina, o querosene ou QAV, o óleo diesel, o óleo combustível e o coque. Todos esses são combustíveis ou energéticos, entre aspas, produzidos a partir do petróleo. Eu prefiro a palavra combustíveis, mas se utiliza o nome aplicação energética. E as aplicações não energéticas é o foco da nossa aula, está marcado em amarelo aqui, porque nelas estão os lubrificantes. Os lubrificantes, óbvio, são usados para lubrificação, não são usados como combustível. O asfalto também não. A nafta pode ser usada na petroquímica ou pode compor a mistura final de gasolina, como já dissemos. Portanto, a nafta aqui, classificada como não energética, seria a nafta que iria para a petroquímica, para sofrer craqueamento e gerar os alcenos tão úteis na petroquímica. E os gasóleos, na verdade, são intermediários do processo de refino, já falamos isso, também não são combustíveis. E alguns solventes que têm uso doméstico e industrial também não são usados como combustível. Enfim, foco da nossa aula, objetivo da nossa aula, passamos a falar dos lubrificantes. E aí, essas 5 etapas, eu não quis numerar, mas elas estão nessa ordem, de cima para baixo, explica e didaticamente mostra a produção de lubrificantes no que a gente chama de rota solvente. E tem esse nome porque são usados solventes, e eu marquei essa chave em amarelo aqui, porque especificamente dessas 5 etapas, que, como falei, estão em sequência, essas 3 usam solventes. Então, a desasfaltação a propano está dito, que o nome do solvente é propano.
A desaromatização, veremos que usa o solvente furfural, e a desparafinação, veremos, usa o solvente MIBIC, metil isobutilcetona. Enfim, mostraremos agora no fluxograma e com detalhes essa sequência de cima para baixo, começando na destilação a vácuo, passando por esses 3 processos em sequência: a desasfaltação, a desaromatização e a desparafinação, como falei, processos que usam solventes, e por fim, veremos que para gerar uma estabilidade à oxidação no lubrificante, eles serão hidrogenados. Então, passamos a falar dessas 5 etapas nessa ordem. Aqui ainda uma visão geral do fluxograma. Vamos depois compartimentar essas partes, esses pedaços, né, essas etapas, mas o destaque nessa tela de que eu fiz uma chave amarela aqui, né? E essa chave amarela mostra que os lubrificantes, na verdade, estão todos eles guardados aqui, ó, no resíduo que sai da torre atmosférica no chamado RAT, ou seja, a destilação atmosférica, já vimos, separa vários derivados, principalmente, né, os combustíveis GLP, gasolina, querosene e diesel saem da destilação atmosférica, e ela não consegue separar essa mistura aqui, essa fração chamada resíduo atmosférico ou RAT. O que é interessante, e é o destaque dessa tela no amarelo que eu marquei, é que todos os lubrificantes estão dentro desse RAT. Ou seja, tudo que eu marquei na chave amarela aqui, é toda a tela praticamente, e aí estão os lubrificantes, o entendimento dos lubrificantes, enfim, nossa aula de hoje. Então, das 5 etapas em sequência: a destilação a vácuo, a desasfaltação a propano, depois na ordem, desaromatização, desparafinação, hidrogenação, a gente passa a comentar agora com detalhe cada uma delas. Começando da primeira, a destilação a vácuo, ela pode priorizar a produção de gasóleos, e já vimos em aulas anteriores que esse GOL é gasóleo leve e o GOP é gasóleo pesado. Esses 2 gasóleos, GOL e GOP, são intermediários do processo de refino e podem ter, em função das necessidades do mercado, diversas utilizações como derivados diferentes, podendo ir, por exemplo, para o craqueamento catalítico, vimos isso, se estiver faltando gasolina e GLP, podendo compor uma mistura final de diesel, enfim, eles são intermediários e, portanto, possuem uma flexibilidade em função dessas determinações, preferências do mercado de combustível. Mas não daremos sequência ao GOL e ao GOP aqui. Daremos sequência a esses 4, que estão escritos aqui, 4 lubrificantes, que já são separados na destilação a vácuo, abreviações dos nomes: spindle, neutro leve, neutro médio e neutro pesado. Portanto, 1, 2, 3, 4 frações de lubrificantes, 4 lubrificantes, que são separados na destilação a vácuo. E destaco que de cima para baixo ocorre um aumento da viscosidade deles. E da torre de vácuo sai um RV, ou resíduo de vácuo. E importa destacar que desse resíduo de vácuo ainda existem vários derivados, sendo que 1, 2, 3 deles serão lubrificantes. Mas, enfim, passamos a falar da desasfaltação a propano, que é o processo que exatamente vai pegar o resíduo de vácuo e fatiar ele em alguns derivados que a gente comenta a seguir. Ainda nessa tela, que é bastante genérica, um final aqui importante, que os lubrificantes, que é o objetivo maior da aula, é uma soma de lubrificantes básicos com aditivos. Então, se lhe perguntarem o que é um lubrificante, é uma mistura de lubrificantes básicos com aditivos, e isso é que faz a fábrica de lubrificantes. Então, dando sequência a esse fluxograma, falamos aqui apenas da destilação a vácuo, falaremos agora da desasfaltação a propano. E aí está esse processo, a desasfaltação a propano, tem por objetivo extrair, por ação de um solvente,
Propano, no caso líquido em alta pressão, um gasóleo que seria impossível obter por meio de destilação. Usa essa palavra gasóleo aqui como intermediário geral do processo de refino. Mas o que eu destaco de aulas anteriores é que, voltando a essa tela geral, a destilação atmosférica opera a 400 graus, um pouquinho menos talvez, mas enfim, com temperatura de próxima a 400 graus Celsius e pressão atmosférica, que dá nome à torre de destilação atmosférica. A destilação a vácuo opera com pressão reduzida e próximo dos mesmos 400 graus. E ainda assim, na destilação a vácuo tem um resíduo de vácuo, com alguns derivados ainda misturados nesse resíduo de vácuo, que não conseguiram ser separados por pressão e por temperatura. Daí o uso da desasfaltação com o solvente propano. Então, esse solvente propano, líquido em alta pressão, ele é usado exatamente, e essa é a ideia da extração a solvente, para separar frações que já tiveram o tratamento térmico e por redução de pressão que poderiam ter. Ou seja, apela-se agora para a questão da solvência em altas pressões. Como subproduto de extração, obtém-se o resíduo asfáltico. Então, a destilação a propano, e aí já mostrando uma fatia daquele fluxograma geral, ela tem como entrada ou carga o resíduo de vácuo e vai separar o asfalto, óleo combustível e aqui em cima os 3 lubrificantes que nos interessam na aula de hoje. Esse BS é o Brightstock, óleo de cilindro 1A, óleo de cilindro 2A. Então, portanto, agora já falamos de 4 mais 3, 7 lubrificantes. Spindle, neutro leve, neutro médio e NP, neutro pesado. Os 4 aqui, saídos da torre de destilação a vácuo. E agora vimos, eis o meu destaque, que a desasfaltação a propano ainda separa o BS, Brightstock, o óleo de cilindro 1A e o óleo de cilindro 2A. Então, 2 óleos de cilindro mais o Brightstock, os 3 saídos da destilação a propano. E os 4 que saíram da destilação a vácuo, totalizando 7 lubrificantes. E no fluxograma geral, vemos os 7 aqui, ó. No final desse processo todo, você tem o spindle, o neutro leve, o neutro médio, o neutro pesado, o Brightstock, que mostramos agora andando para trás, que saiu exatamente da desasfaltação a propano, e o óleo de cilindro 1 e 2, que também sai da desasfaltação a propano. Nesse fluxograma geral, destaco que os óleos de cilindro 1A e 2A podem ou não passar por essa sequência de desaromatização, desparafinação e hidrogenação. Grande parte das vezes não passam, é uma opção. Voltando à desasfaltação a propano, mostrei então que o resíduo de vácuo fica fatiado, consegue separar Brightstock, os 2 óleos de cilindro, o óleo combustível e o asfalto. Aqui um resumo mais esquemático, né, mais gráfico, do processo de desasfaltação a propano, destacando que entra o resíduo de vácuo, né? Essas torres aqui são chamadas extratoras, e é nessas torres extratoras, que entra o solvente, que é o propano. De forma simples, o que eu destaco a vocês? Que o propano, ele é, esses resíduos aqui embaixo, são insolúveis no propano, e o propano solubiliza a parte dos lubrificantes que sai aqui como óleo desasfaltado, né? Então, o óleo desasfaltado, no fluxograma anterior, seria principalmente o BS ou o Brightstock. Aqui, ele é um pouco desasfaltado, mas não chamam óleo cilindro 1A e 2A de desasfaltados, porque eles têm ainda bastante frações asfálticas neles, chamado compostos asfaltenos, é o que dá nome ao asfalto. Então, principalmente o BS é o que chamamos de óleo desasfaltado. Quem conseguiu esse detalhamento desejado aí? Retirar o asfalto dos óleos lubrificantes, o propano. Então, de forma simples, o propano separa por solvência o que se deseja, que são os lubrificantes, que aqui está escrito óleo desasfaltado, do próprio asfalto, e o óleo combustível estaria aqui embaixo também. Enfim, o propano, por solvência, consegue separar o que não seria mais separado por processos térmicos.
O próximo processo, a desaromatização a furfural. Então, só dando sequência à nossa fala, falamos da destilação a vácuo, acabamos de falar da desasfaltação a propano, estamos aqui falando da desaromatização. O nome sugere, né, que faz a extração dos aromáticos, especificamente os polinucleados de altas massas molares, por meio do solvente, né, daí o nome rota solvente, já falei, nesse caso o solvente furfural, que é aromático. Exatamente por ser aromático, ele vai conseguir, você vai ser capaz de solubilizar os aromáticos. E os aromáticos, a gente quer mostrar, são indesejados no lubrificante. Por quê? Porque um óleo lubrificante pode trabalhar em condições de alta e baixa temperatura. E ele não deve variar a viscosidade com essas variações de temperatura. Então, eu escrevi, deve apresentar uma viscosidade o mais uniforme possível. O ideal é que a viscosidade não varia, mas, claro, a viscosidade, né, com temperatura alta, ela diminui. Os compostos causadores das maiores flutuações, das maiores variações de viscosidade são exatamente os aromáticos, daí eles precisarem ser retirados com o solvente furfural, que por ser aromático vai solubilizar os aromáticos, já disse isso. Ainda sobre a desaromatização furfural, tem o objetivo de aumentar o IV. O que é o IV? É um índice, com esse nome, índice de viscosidade, que mede, em resumo, a estabilidade da viscosidade. Né? Não significa que aumentar o IV, aumentar o índice de viscosidade, seria uma maior viscosidade. O maior IV, isso é um número adimensional, ele expressa mais estabilidade na viscosidade. Como que se garante isso? Desaromatizando. O subproduto desse processo é o extrato aromático, um óleo pesado e viscoso que pode ser utilizado como óleo extensor de borracha sintética, ou pode ser adicionado ao pool de óleo combustível na refinaria, ou ainda, esqueci de escrever aqui, é matéria-prima básica da petroquímica, né? Esse extrato aromático. Então, resumindo, gente, o aromático é indesejado no lubrificante porque deixa a viscosidade variando muito, isso não é desejado. Por outro lado, o aromático é desejado principalmente nos polos petroquímicos, como produto inicial das polimerizações, então ele tem que ser retirado. O produto principal, o óleo desaromatizado, é estocado para seu posterior processamento na próxima unidade, que a gente fala da desparafinação. Então, estávamos falando dessa etapa que é a desaromatização. E agora, quando eu acabei de ler aqui, ó, que o óleo desaromatizado é estocado. Estocado aonde, gente? Onde que o óleo desaromatizado é estocado? Nesses TQs aqui. TQs é abreviação de tanques. Então, sempre entre uma etapa e outra, existem tanques para que permita o processo seguir com aquela fração ou não. Importante destacar isso. Por exemplo, aqui tem spindle, neutro leve, neutro médio, neutro pesado e bright stock. Pois bem, esses lubrificantes, eles ao mesmo tempo vão entrar na desparafinação? Claro que não, né? Senão você mistura eles todos de novo. E recordando, eles já foram separados na torre de vácuo. Então, vamos supor que hoje a refinaria esteja trabalhando com neutro leve. Só o neutro leve está saindo da desaromatização, então os operadores pegam um tanque de neutro leve e enviam o neutro leve, bombeiam ele para a unidade de desparafinação. Então, a unidade passa 2, 3, 4 dias desparafinando apenas o neutro leve. Os outros derivados estão aguardando em tanques. Por isso, você vê tantos tanques numa refinaria. Cada um deles segue esse processo em função de demanda de mercado, de solicitação das fábricas de lubrificantes à refinaria. Falando, então, da desparafinação. Um lubrificante pode operar em condições de baixa temperatura ou, em alguns casos, faltou aqui, ó, ou, em alguns casos, muito baixas temperaturas, né? Ou seja, em temperaturas muito baixas. Exemplo concreto disso. A Marinha Brasileira possui navios em expedição na Antártica, né? No sul da América do Sul, em lugares muito frios em que o lubrificante iria
congelar, se não fossem retiradas do lubrificante, as parafinas lineares ou N-parafinas, é o que comentaremos agora. O óleo deve, então, né, devido a essas baixíssimas temperaturas, ter possibilidade de escoamento adequado nessas baixas temperaturas, para que a lubrificação não fique comprometida. Resumindo, as N-parafinas, meus prezados, ela congela o óleo, vira um picolé o óleo lubrificante, ele deixa de fluir. Se ele deixa de fluir, ele não lubrifica, simples assim, né? Então, a gente diz que para o escoamento adequado, para que a lubrificação não fique comprometida, né, o lubrificante deve ter baixo ponto de fluidez. O que é o ponto de fluidez? É a temperatura em que, por resfriamento, o lubrificante para de fluir e aí não lubrifica. A ideia é que ele só pare de fluir em temperaturas muito baixas, ou seja, que mesmo em temperaturas baixas, ele continue fluindo e, portanto, lubrificando. Mas quem promove, quem impede essa fluidez? As parafinas lineares. E, por isso, elas devem ser o quê? Removidas. Né? Resumindo, deseja-se na desparafinação retirar as N-parafinas ou parafinas lineares, porque elas fazem com que o ponto de fluidez, no momento que o óleo para de fluir, ocorra em temperaturas elevadas. E o que se deseja é que o lubrificante tenha um baixo ponto de fluidez. Em outras palavras, que ele continue fluindo em temperaturas muito baixas. Utiliza-se um solvente, de novo a razão do nome rota solvente, em baixas temperaturas solubiliza toda a fração oleosa, né? Então, esse metil-isobutilcetona, que está comentado aqui embaixo, ele, em baixa temperatura, solubiliza o óleo e a parte do óleo que não é parafina, exceto as parafinas que permanecem em fase sólida. E aí, a última etapa agora da produção de lubrificantes, falamos da desaromatização, acabamos de falar da desparafinação, estamos aqui na hidrogenação. Por que hidrogenar? Dar estabilidade à oxidação nos lubrificantes. A hidrogenação retira, genericamente, impurezas oleofílicas. Quem seriam elas? Principalmente compostos de enxofre e também nitrogenados, que estão naturalmente presentes nessas frações de lubrificantes. Ainda sobre a hidrogenação, o sinônimo, né, comentei, o hidrotratamento ou hidrogenação é um processo de refino com hidrogênio cuja finalidade é estabilizar um determinado corte de petróleo, corte como sinônimo de fração, ou eliminar compostos indesejáveis dos mesmos. A estabilização de frações de petróleo é conseguida por meio de hidrogenação dos compostos reativos, que são os heteroátomos, né? Chamados também de impurezas oleofílicas, presentes, por exemplo, quando ele fala aqui no texto em monolefinas e diolefinas, isso já como produtos de craqueamento, sempre lembrando que você não tem olefina no petróleo. Então, aqui ele está falando de forma genérica da hidrogenação. Os lubrificantes, a princípio, não possuem olefinas se oriundos de um petróleo que não sofreu ainda craqueamento, né? Essa sequência que a gente está falando não passou pelo craqueamento, mas, de forma genérica, a hidrogenação serve também para retirar olefinas, claro, de produtos que tenham passado por craqueamento, você já sabe. Os elementos indesejáveis removidos por hidrogenação incluem enxofre, nitrogênio, oxigênio, halogênios e metais, mas principalmente enxofre e nitrogênio, que são retirados no caso, né, quando o lubrificante sofre hidrogenação, o enxofre será retirado como H2S, o nitrogênio será retirado como NH3. E, claro, H2S e NH3 têm outros usos industriais, mas são enxofre e nitrogênio indesejados no lubrificante. O hidrotratamento pode ser empregado, muito importante isso, a todos os cortes de petróleo. Então, todos os derivados poderão sofrer hidrotratamento. Claro que se prioriza os derivados mais nobres, disparado em primeiro lugar o querosene de avião, pela nobreza da turbina do motor,
mas os lubrificantes são bastante nobres também e por isso passam por hidrogenação. Aqui dizendo que todos os derivados sofrem hidrogenação. Eu agradeço a vocês, espero ter contribuído e fico à disposição de dúvidas que surjam para vocês aí, ok? Não tenham timidez, que eu sei que rola essa timidez, existe essa natural dúvida em consultar o professor, se efetivamente a timidez for muito importante para você, disponha de tirar dúvidas comigo no próprio grupo de WhatsApp, ok? No particular lá, ou no meu e-mail, enfim, não acumulem dúvidas. Um abraço aos prezados alunos aí do IFRJ, especificamente da turma PLAM Plan 151 de processos orgânicos. Abraço em todos.